Hoje a nossa conversa é com o professor Gustavo Pazzetti. Vamos falar daquilo, tudo que ele tem visto ultimamente. É que eu já fiquei com as informações que ele tem rodado bastante o Brasil e é bom que a gente aproveita para ter informações de outras regiões produtoras. Professor, um prazer tê-lo em nosso programa. E por onde é que você andou nos últimos dias? Bom, primeiro, muito obrigado, ao programa Sucesso no Campo. Obrigado a vossa pessoa pela oportunidade de poder estar aqui trocando ideias, que na verdade representa uma troca de informações. Eu tenho andado principalmente pela Bahia, Da Bahia tenho visitado algumas propriedades no Maranhão. E ultimamente, além de Mato Grosso, também temos andado pelo Cone Sul de Rondônia, Temos passado por Vilhena, mas temos visitado muita propriedade em Cerejeiras, em Cabixi, algumas regiões em Vitória da União, que é um município recente ali. E, bom, conhecendo outras realidades, Conhecendo a agricultura em regiões extremamente desenvolvidas, com grandes propriedades, assim como regiões que ainda carecem um pouco de informação. Mas que, de uma forma ou de outra, é gratificante, Porque se vê a garra do produtor brasileiro, Impressionante. Isso assim, é uma coisa que contagia, Para quem gosta do ramo, contagia. Eu falo que tem essa paixão no agro que a gente entra e não sai mais, Por causa dessa paixão mesmo. Na Bahia, falando, bom, primeiro que essa questão da consolidação do agro, nós já estamos numa região consolidada, que é o sudoeste goiano, com um índice tecnológico muito bem desenvolvido, muito alto, um nível profissional aplicado também muito alto. A Bahia, na região que você tem visitado, está ali mais no oeste da Bahia, como é que é? Na verdade, a Bahia, você começa desde a fronteira com Goiás, E aí vai subindo até a Roda Velha, consegue chegar ao próprio Luiz Eduardo Magalhães, a outras regiões um pouco aí a Estrada do Café, Que é o Anel da Soja. Você parte aí para as propriedades de outros dos grandes grupos, vamos dizer, alguns são empresas familiares, o caso dos Rorita, Tem a SLC Agrícola, uma empresa de uma responsabilidade social muito grande, onde se pratica realmente tecnologia, uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, os pilares da sustentabilidade. E também tem os produtores que também, já pelo tempo a que estão se dedicando à atividade e pela frequência com que vários pesquisadores, professores, consultores atuam na região, levando muita informação e trazendo muita informação também, é uma região de muito destaque hoje, Quando estavam sendo colhidas algumas áreas de soja na Bahia, tinha produtividades espetaculares, O clima para o cultivo da soja na Bahia, eu acho que ninguém pode reclamar. De modo geral, excluindo algumas propriedades que sofreram com aquele veranico em janeiro, Fabélia, a gente viu, na grande maioria das regiões do Brasil, não faltou água. Ao contrário, se você liga para qualquer uma das pessoas que atua tecnicamente na Bahia, eles estão precisando de muito sol já. Está chovendo muito na Bahia, então por chuva não se pode reclamar. Se você vai para o Cone Sul de Rondônia também chega a ser preocupante às vezes, O excesso. O excesso, porque algumas das cultivares não têm a mesma tolerância à chuva, certo? E quando você defronta isso com alguma fragilidade nutricional, ocorre uma abertura de vagens muito fácil. A gente tem até visto isso, que algumas variedades, algumas cultivares, elas têm feito isso ali. O ponteiro, às vezes a ponta da vagem está abrindo e com a chuva, isso aí, claro, vai ter uma tendência de estragar esse grão mais rapidamente. Com certeza. E em algumas variedades, você percebe uma epiderme, vamos dizer assim, a parede da vagem, ela é mais fina, Ela não tem uma cobertura que tende a impermeabilizar. Bom, a vagem tem um processo de formação, quando chega na maturidade fisiológica, basicamente se caracteriza por mudança de cor, mas ocorre o que o pessoal do campo chama de desmame, o desligamento fisiológico da semente da planta-mãe. A partir dali, a semente se programa para desidratar, Porém, a mesma válvula por onde ocorre o escape de água na semente, chamada de macrópila,
também pode ocorrer absorção de água. Se ocorre a absorção de água, ocorre a expansão, certo? E aí, se você não tiver uma parede de vagem com flexibilidade para isso, a tendência é ela abrir. E quando ela abre, ela se torna mais vulnerável a encher de água. Aí corre-se o risco de perda por germinação na própria planta, né? A gente já teve aqui uns 5 anos atrás uma situação em que tínhamos tanta chuva que as margens da estrada onde passava os carros naquelas poças, já ficava a água que batia naquelas plantas, germinava ali. Isso. Bom, o risco de germinação ele é iminente, claro, né? É fácil de ser explicado. O problema é que às vezes não ocorre a germinação, mas o grão ele fica num ambiente úmido, propenso ao ataque. Vem o grão ardido aí, vem a partir daí. Então aí vem os patógenos, né, penicillium da vida e outros, que começam a se alimentar e começam a produzir ácidos orgânicos, né, por isso do grão ardido, né? O metabolismo desses fungos, ao se alimentar, tentar se alimentar da semente, inclusive da reserva dela, acaba bolorando, né? Essa é a expressão técnica, e aí vem o famoso grão ardido, o que representa muita perda, porque não é só o grão ardido, no desespero o produtor tenta colher, e aí vem o dano por quebra, avaria, um Deus... O prejuízo continua, né? Então, eu digo assim, tem que ter muita paixão para fazer isso. Tem que ser apaixonado demais, porque você trabalhar com uma indústria a céu aberto não é fácil. Professor, você falou agora disso aí, dessa paixão. E a gente sempre tem, às vezes, quando o produtor reclama que está difícil, que o preço não está recompensando, aparece aqueles radicais, então abandona a atividade. A coisa também não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Porque, na verdade... Ninguém abandona nada no primeiro problema. Não é assim, né? E o produtor... o que eu digo, olha, nós temos que tirar o chapéu para o produtor, né? Porque ele é um cara que... Ele tem que ter isso na veia, senão não vai. Essa é a grande verdade, né? E com toda essa dificuldade que eu vejo, né? Porque não há estímulo para o produtor em nenhum aspecto, né? Você vê sempre os insumos cada vez ficando mais caros, o petróleo ficando cada vez mais caro, né? E quando ele vai negociar, o preço que se paga para ele pelo produto que ele entrega, e que não é só o produto, ali esse talvez seja o grande mal do Brasil, que não agrega valor, certo? Então nós poderíamos ver o que esses chineses fazem com essa soja toda, que tecnologia aplicam para transformar isso em alimento. Para a gente fazer aqui e vender o produto pronto. E gerar emprego, né? Gerar oportunidade, certo? Agora, precisa de incentivo para isso, porque com a carga de imposto que existe nesse país, fica muito difícil. Não é que o empresário, o produtor não tenha que cumprir lei, ele tem que cumprir lei. Só que as imposições que se fazem, elas são tão taxativas, tão ofuscantes. Estrangula mesmo. Que desestimula, né? Se cobra muito do produtor. Agora, você falou aí das suas visitas na Bahia, no Maranhão, você me dizia também aí em Rondônia, né? E o Piauí também, você já tem visitado, andado por ali. Como é que está essa visão para o agronegócio, para a lavoura, para o cultivo? Olha, ali nós temos regiões que a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas são bastante privilegiadas com regimes hídricos, outras já caem numa zona de risco, né? Já a chuva já não é tão eminente como em outras regiões. Por exemplo, no Maranhão há uma região chamada Batavo, certo? Deve ficar a uns 250, quase 300 quilômetros de balsas. Ali é um espetáculo de chuva, aí é um espetáculo de solo. Ali é praticamente um paraíso, sabe? Dificilmente falta água, né? Na medida que você parte para outras regiões, já existem os riscos do veranico, né? O que é típico quando se parte para um ambiente mais da caatinga nordestina, né? Tende a ser mais seco. Mas ainda assim, há, às vezes, precipitação de 800, 900, 1000 milímetros. Bem distribuídos.
Tomara que fosse assim, mas infelizmente não é assim. Aí que vem a capacidade técnica de saber administrar essa água. Porque o que nós temos que entender é que a planta, ela não fica de boca aberta esperando a água da chuva. Ela não bebe pela folha, ela bebe pela raiz. Muito bem. Agora você analisa o comportamento de uma planta e se faz a pergunta, o que ela prioriza como ser vivo? Sobrevivência, qualquer ser vivo, sobrevivência, né? Ok, o que uma planta tem que garantir para sobreviver? Bom, simples, você pega qualquer planta, seja de tomate, de soja, de melancia, no vegetativo ou no reprodutivo até a maturidade fisiológica, você pesa ela, suponhamos pesa 100 gramas, peso fresco. Desidrata em ambiente controlado só para eliminar a água. Esses 100 gramas se transformam em 30 gramas, 25 gramas, revelando o quê? Que o conteúdo de água no peso fresco de uma planta varia de 75% a 80%. É isso que a planta precisa, água. Né? Agora, qual água? A água de superfície ou a água de profundidade? As camadas mais superficiais, por estarem mais expostas à evaporação, secam mais rápido. Então a água está em cima, está embaixo. Aí precisa de um sistema radicular eficiente. Isto. A planta, Fabélia, ela tem sensor para tudo. Inclusive existem, isso está mais do que provado na fisiologia, existem a nível de raiz hidrossensores. O nome é sugestivo, né? Sensores na busca de água, né? Então a planta percebe isso. Quando ela germina, uma semente põe para fora, a primeira estrutura que ela põe para fora é a radícula. A planta já está dizendo para nós, oh, me ajuda a formar a raiz, pelo amor de Deus. Ali você falando aí, dá até para a gente imaginar ali aquele grão quando na realidade é uma semente, né? Mas um grão pode virar uma semente também. Que ele incha e faz aquele rompimento. O que rompe ali é a radícula. Aí você pergunta por quê? Para quê a radícula rompe primeiro o tegumento? Quando você pergunta para quê, você tenta dar consciência à planta. Né? Ela como se pensasse, para quê? Para absorver mais água e principalmente nutriente, porque a reserva de nutriente dentro de uma semente, não estou me referindo à reserva energética. A reserva energética na forma de amido, se for um milho, a reserva de nitrogênio, se for uma proteína, ou a reserva de outra energia, que é o óleo, no caso da soja, isso é grande na semente, mas a reserva nutricional, fósforo, potássio, cálcio, isso é curto. É curto, só para o start inicial. Depois a planta... Ela já precisa disso no ambiente. Precisa disso no solo para dar sequência aos eventos pós-germinativos que vão culminar com a emergência. Né? Senão, nada feito, é uma sequência. Né? E aí precisa de muita água, precisa de muita nutrição. Muito bem, se você faz um mini risotron, né? Que seria o quê? Traduzindo rápido, um aquário com paredes não muito largo, né? Enche ele de substrato preto de preferência, você semeia uma semente colada na parede de um dos vidros e dá uma tombada para você estimular o crescimento geotrópico, né? Então a semente, quando você tomba, obrigatoriamente vai mandar a raiz como deve ser. Então essa raiz vai ficar colada no vidro. Vai crescer colada no vidro. Para a gente ter até aquela imagem limpinha. Isso. Aí depois que ela se estabelece, né? Você vai manter isso escuro, você tira a lona preta e você vai ver que a raiz é esse sentido. Geotrópico positivo, em direção ao centro da Terra. Agora lhe pergunto, o que nós estamos fazendo? Quando a planta diz, oh, eu vou lá para baixo porque a festa está lá. A água está lá. A festa para a planta é a água. Aí nós não, fazemos ao contrário. Derrubamos o cerrado, né? E durante 30, 40 anos ficamos metendo grade. Aí chegamos a um momento em que dizemos, não, esse modelo está completamente errado, precisamos preservar o solo, plantio direto, acúmulo de palha, matéria orgânica. Há um grande benefício em tudo isso aí. Só que nos esquecemos que nós temos sérios problemas de compactação.
Como é que eu vou fazer com essa compactação? Bom, nosso tempo já está ficando ali acelerado, mas vamos aqui para a gente tentar rapidinho uma dica para descompactar, que eu ainda vou explorar o professor em outros momentos. Bom, primeiro, Fabíola, é o seguinte, primeiro é detectar a que profundidade nós temos essa compactação para a gente definir a profundidade que o implemento vai entrar trabalhando no solo. Não adianta eu ter compactação a 15, 20 centímetros e colocar um subsolador para trabalhar a 40, não resolve o problema. Certo? Depois eu posso lhe explicar em outra oportunidade. Detectar essa compactação, eu tenho que saber qual é a intensidade dela.